A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos, para abençoados e abençoada, com todas as sortes de bênção. Mais uma vez estamos aqui falando da palavra do Senhor. Nós vamos falar junto com você, com a certeza que você assistindo esse vídeo. Eu peço para você que quando começar a assista até o fim, porque o melhor não é o começo, mas sim o fim. O fim é aonde está a vitória, não é no começo, mas simplesmente no fim. Louvado seja Deus. Mas primeiramente eu quero agradecer a Deus por minha vida e por sua vida, e por meu familiar, pelos seus familiares, amigos, amigas, irmãos queridos em Cristo, os amigos que estão à distância, no Rio de Janeiro, todos vocês aí, missionário Sindicréia, nosso irmão presbítero José Silva, como nós conhecemos ele como J. Silva, né? E assim sucessivamente, os demais irmãos Pedro Paulo, Roberto Carneiro, que Deus lhe abençoe, meu irmão querido Roberto Carneiro e toda a sua família. Um abraço também para o pastor Severino Mariano, que Deus lhe abençoe, a ele dê muita saúde, muitos anos de vida, louvado seja Deus. E em tudo nós temos que dar graça pela santa misericórdia de Deus. Amados queridos irmãos, eu quero, neste momento, fazer uma leitura objetiva com os irmãos em Romanos capítulo 4. Enquanto eu vou fazendo alguns comentários, o irmão já vai preparando a sua Bíblia e a canetinha e o seu papelzinho para anotar as referências, como sempre de costume eu falo, para depois os irmãos corrigir. Primeiramente eu começo pedindo para todos os irmãos que colaboraram com o canal e se inscrever, que os irmãos venham a deixar o seu like, aperte no sininho o like, o seu joinha, que está escrito, né, abaixo do vídeo, o seu like, e em seguida se inscreva, do lado direito está escrito se inscreva, aí você aperta ali, aí você vai ficar inscrito e em seguida você vai apertar no sininho de notificação, e aí confirma, que é para todos os vídeos que forem publicados aqui, ser enviado para você. O YouTube envia diretamente. E peço para os irmãos para que compartilhem esse vídeo. Quanto mais os irmãos compartilhar, mais o vídeo ficará melhor, vai se melhorando cada vez mais e mais, para que nós possamos trabalhar na obra do Senhor. É de graça e não paga nada. Então eu conto com sua ajuda, conto com você, para que você venha fazer esse trabalho junto comigo, compartilhando, deixando seu joinha e, enfim, apertando o sininho de notificação e compartilhando com os outros. Quanto mais você compartilhar, melhor é, até a gente chegar aos nossos 1000 inscritos. E eu creio que nós vamos chegar. Amém? E vocês também, aí nós possamos fazer transmissão ao vivo com todos os irmãos, mesmo os irmãos à distância, vai também poder entrar no canal e trazer uma mensagem também, direto, à distância mesmo. O irmão entra no canal junto comigo e nós fazemos uma transmissão em conjunto para a obra do Senhor, para agradar a Deus e não ao homem. Então, o nosso tema de hoje é justificação pela fé, que é em Romanos capítulo 4. Louvado seja Deus. Nós vamos ler alguns versículos para a nossa meditação. Que eu tenho certeza que você já está com a sua Bíblia aberta. Porque a Bíblia é a palavra e ela nos ensina e nos instrui no conhecimento da verdade, no conhecimento do Evangelho da graça de Deus. Porque nós vivemos pela graça e pela graça nós fazemos a obra mediante a fé. Se nós temos fé, temos a graça de Deus em nossas vidas.
E sem a graça de Cristo, nós não somos nada na vida, neste mundo. Mas pela sua bondade e a sua misericórdia, então, pela fé e pela graça, nós fazemos uma obra que é o evangelizar. Então, seja um evangelista, porque evangelista não é cargo, não é ter posição, é simplesmente pregar a palavra do Senhor. É para pegar a palavra do Senhor. Então vamos ler, leia junto comigo. Você que já está com sua Bíblia aberta, vamos ler agora, em nome de Jesus, que fala, Abraão justificado pela fé. Que pois diremos, se alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obra, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. Ora, aos que trabalham, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas aos que não trabalham, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente de obra. Bem-aventurado aqueles cuja iniquidade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos, visto que, dizemos, a fé foi imputada a Abraão para justiça. Amém? Glorificado seja Deus. Queridos amados, aqui nós estamos nesse texto aqui, pelo qual a Bíblia tem falado, Abraão, pela fé dele, pela fé, ele foi justificado. Mas como diz, que, pois diremos, se ao ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne, porque se Abraão foi justificado por obra, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus, pois que diz a Escritura. Muito bem, Abraão, um grande homem de Deus, um homem que ele trabalhava para seu pai, um homem que, pelo o seu trabalho do seu pai, Tera, que o seu pai chamava Tera, que ele tinha um trabalho, ele trabalhava construindo imagem de escultura. E Abraão trabalhava com ele obedecendo aos seus pais, fazendo aquela obra. E até ponto quando Abraão reconheceu que aquelas obras que ele fazia não serviria para nada, porque o seu pai era construtor de imagem de escultura e era vendido, era um comerciante de imagem, e ele fazia imagem. O seu pai fabricava imagem de escultura, vários tipos de imagem, cada tipo de imagem representava um deus. Uma imagem representava um deus do agricultor, a outra imagem, chegava um para comprar outra, o que você faz? Eu cuido de gado. Então ele apresenta, essa imagem aqui, é esse o Deus aqui. Chegava outro, o que você trabalha? Eu trabalho no escritório, então é esse Deus aqui, apresentava outra imagem. Então, existia vários tipos de imagem, cada um era um Deus. Na época de seu pai Abraão. E Abraão, ainda moço, trabalhando com seu pai, ele viu que algo estava errado, ele sentiu de Deus que algo estava errado. Na família deles, pelo relato bíblico, pelo que está escrito, é só ele que era crente.
Só ele que era um homem que cria no Deus verdadeiro. Só ele, a Bíblia relata sobre isso. Por isso que a palavra diz que a fé, a obra de Abraão, pela fé, foi imputada por justiça perante Deus. E isto não me chama a atenção, e eu passo para você, porque a quem nós devemos adorar, para quem nós devemos prestar culto, para quem nós devemos reverenciar, para quem nós devemos se apresentar, para quem nós devemos se curvar, só ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então Abraão reconheceu que ali tinha algo errado, e ele procurou a maneira como ele poderia agir sem a presença do pai dele, porque ali ele não poderia fazer nada. Ele ainda é jovem. Mas aí ele aproveitou a oportunidade quando o pai dele saiu para alguns negócios fora e deixava ele tomando conta dos seus negócios. O que ele fez? Tomou uma decisão, e vai ser agora, uma decisão própria. Pegou um pedaço de pau e saiu quebrando tudo. Quebrou tudo, não deixou nada naquela prateleira de imagem, de escultura. Depois, em seguida, com a própria sua mente, cadê o Deus que pode fazer alguma coisa? Esses deuses aí podem fazer a coisa? Já viu um Deus que se quebrar, se transformar em nada? Um Deus que não anda, um Deus que não fala, um Deus que para se mover tem que pegar ele e colocar em algum lugar, fazer a proteção e botar na parede. Um Deus que não ouve, um Deus que não tem nada, simplesmente um pedaço de barro, um pedaço de escultura, um pedaço de madeira. Que Deus é esse? Ele que arrebentou tudo, derrubou tudo. E aquilo, quando o seu pai chegou, que viu aquilo, ele se ausentou um pouco. Quando o pai dele viu aquilo, que procurou saber quem fez aquilo, falaram, foi seu próprio filho, Abraão, que fez isso. E isso ele começou a conversar com seu pai sobre essas coisas, começou a explicar, já começou a evangelizar a sua própria família, e explicando que Deus é esse, que para se mover de um lugar tem que ser levado em mão. Porque Deus, ele está em todo lugar, ele é presente e onipresente. Ele está aqui e está onde você estiver ouvindo esse vídeo. Ele está aqui e está onde você estiver no seu trabalho. Ele está aqui e está aonde você estiver caminhando. Ele está aqui e também está aonde você está fazendo uma visita, trazendo uma mensagem a algum lugar. Ele está lá também. Então assim, Abraão teve esse reconhecimento que só o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é que existe em nada de escritura. Nós não estamos falando, eu não estou falando sobre religião, estou falando do que está escrito na Escritura Sagrada, ao qual nós devemos reverenciar a quem? Ao Todo-Poderoso. Nós temos um exemplo de homens que assim como Pedro teve uma visão, que ele, quando ele estava no telhado, na casa do seu amigo, na beira da praia, ele teve uma visão ao meio-dia, que vinha um lençol atado em 4 pontas, e em seguida vinha um anjo e falava com ele, passava aquela nuvem de pássaro, e aquela voz dizia para ele, pega e come, pega isso e come. Ele diz, quem sou eu, Senhor, para que eu venha comer em nada impuro? Nada impuro. Mas isso era um mistério pelo qual ele tinha que ser revelado. Porque havia diferença entre uma nação e outra, entre um povo e outro, entre uma tribo e outra tribo. Tinha uma diferença. Um cria numa coisa, outro cria noutra. Mas sempre tinha algumas tribos que não cria, mas sempre tinha, naquela tribo tinha homem de fé que acreditava. Conforme Pedro estava lá. Mas antes de a gente entrar no assunto de Pedro, vamos continuar aqui sobre Abraão. Porque Abraão, ele recebeu a instrução de Deus, que ali tinha algo errado e tinha que aparecer alguém para tomar uma providência sobre isso aí.
E assim chegou o momento certo pelo qual quando Deus veio para falar com ele, e ele tomou aquela atitude e fez isso, mesmo sem permissão do seu pai, ele fez isso, quebrou tudo. E para isso, Deus se alegrou com ele, porque ele estava fazendo uma demonstração de fé, que ali nada tinha de proveito naquelas imagens. E essas imagens que ele quebrou, muita gente ainda continua hoje adorando imagem que não pode andar, mas que para ela andar tem que ser carregado pelo mão de homem. Qual é o valor que tem uma imagem dessa? Qual é o valor, o que com uma imagem dessa pode fazer a pessoa? Como você pode se reverenciar numa imagem de escultura? O que ela vai fazer para você? Não, mas realmente, Deus, como ele era misericordioso, e por falta de entendimento do povo, o povo seria atendido, mas mediante o Espírito Santo de Deus, e não por causa daquela imagem, porque o povo não tinha conhecimento. Mas a partir do momento que você tem conhecimento, então você jamais adorará uma imagem de escultura. Você jamais se reverenciar a imagem de escultura. Jamais você se curvará diante da imagem de escultura. Mas sim, você se curvará perante ao Todo-Poderoso. Mesmo que você esteja dentro da congregação do templo, junto com os irmãos, louvando ao Senhor, ou que você esteja em casa a só, ou que você esteja dentro do seu banheiro, dentro do seu quarto, na hora que você for dormir, aí sim você tem que se curvar perante ao Deus nos seus pensamentos, falando com Ele, pedindo graça e misericórdia para você, para que você tenha uma vida consagrada a Deus, mediante o Espírito Santo, pelo qual ele vai justificar a Deus as suas orações e as suas petições. Aqui, conforme alguns vídeos que eu já te enviaram, e já temos até pedido de orações para pessoas enfermas que estão incômodas neste momento. No final nós vamos orar, eu peço que você vai orar também, porque Abraão, um homem de fé, ele sempre passou a ser um homem diferente. Deus deu instrução a ele para que ele saísse da sua parentela e isso para onde ele nos mandasse. Ele não questionou para onde iria, simplesmente vai para onde eu te mandar, para onde eu te mandar. Então ele recebeu aquela instrução e seguiu a ordem do Senhor e sendo instruído pelo Senhor. E levou Sara como sua esposa, sua companheira das horas difíceis, das horas fáceis, das horas difíceis, em amargura, enfim, tudo, ela estava sempre com ele. E Abraão, como diz a Escritura aqui, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça, como está aqui no verso 3, louvado seja Deus. Nós vamos ter alguma referência aqui, e você vai anotando aí para depois você corrigir os versículos que eu vou citar aqui. Porque justificação pela fé. Temos aqui 9 sentidos de justificação pela fé, como algumas pessoas, alguns homens de Deus que foram justificados pela fé. Mas nós vamos começar primeiro pelo Abraão, como que ele foi justificado pela fé. Nós vamos dar algumas referências, porque ele foi obediente e saiu. Vai passar da terra da tua parentela, vai para onde eu te enviarei. Ele pegou a sua esposa e disse, vai só, você, não leve ninguém. Mas ele simplesmente ainda cometeu um erro, porque ele levou um sobrinho que não era para levar, que Deus tinha falado para ele, você tem que ir só, você, nada de sua parentela. Simplesmente ele, seus servos e sua esposa. Mas ele propôs a levar o seu sobrinho. Isso foi um erro para ele também, porque mais na frente, ele pagou uma consequência por causa disso. Mas Deus, por isso, não foi contra ele. Por isso que o seu sobrinho, quando ele levou Ló, o seu sobrinho, mas Deus os abençoou, porque também Ló foi para outro lugar. Quando ele estava caminhando, e cada vez mais se fortificando, cada vez mais se multiplicava os rebanhos, se multiplicava sua fé,
se multiplicava a multidão que ia com ele, se multiplicava seus servos, porque ali Abraão tratava os seus funcionários, os seus servos, como os próprios filhos, tudo por igual, não tinha nada de escravidão, não tinha nada, ele tratava todo mundo bem por igual, um pelos outros, e ele dava instrução, ele dava ensinamento para os seus servos, todos os dias ele se reunia com ele para dar ensinamento da palavra de Deus. Então ele tratava todo mundo por igual, como seres humanos, como todo filho de Deus, os seus servos, os seus empregados, era tudo com ele, tudo que ele pedia para fazer, ele nos fazia, porque Abraão gostava deles e eles gostavam de Abraão, porque Abraão era um homem sincero e andava nos caminhos do Senhor, e isto lhe foi imputado por justiça. Jamais homem nenhum na face da terra, hoje em dia, fará o que Abraão fez. Conforme, jamais aqui na terra, homem nenhum fará o que Abraão fez. Porque, como ele levou a sua esposa, Sara, junto com ele, mas ela era estéril e não poderia ter filho. Ela não poderia ter filho. Então, ele tinha uma empregada, mas por causa foi influenciado pela sua esposa, que pegou a sua serva e deu para ele e disse: fica com ela, gera um filho para mim e eu tenho ele como meu filho, um próprio filho, porque eu não posso lhe dar um filho. Louvado seja Deus. Mas isso não estava nos planos de Deus, mas sim nos planos de Sara e nem nos planos de Abraão. Mas ele, para fazer a sua vontade, nos fez, cometeu esse erro. Mas isso, aí veio o menino, que pôs o nome dele, e o qual, depois de alguns tempos, andando e caminhando, aonde ele parava, cada mês se fortificava, e todo lugar onde ele chegava, ele agradecia a Deus por tudo e por todos, junto com ele. E a sua esposa, já de idade, junto com ele, como ele também já estava bem avançado em idade. Quando ele estava com 90 anos, sua esposa foi falar com ele, que aí foi quando ela teve um filho. Abraão já estava com 90 anos de idade. Então veja que nesse texto aqui, porque isso está lá em Gênesis, no livro de Gênesis, nos tem os relatos de Abraão, e nós estamos aqui em Hebreus, no livro de Hebreus, no livro de Romanos, no livro de Romanos, que fala que Abraão foi imputado por justiça, mediante a fé, devido às suas obras. Então Abraão se achou, certo dia, na sua tenda, com sua esposa, e ele estava ali, olhando para o tempo, olhando para o céu. Eu creio que ele estava, pelo que que a Bíblia nos relata, que veio 3 homens, ou seja, três anjos ali, e prostrou-se a ele, falou com ele: Abraão, e ele recebeu aqueles 3 homens, e ele, sem saber que era anjo do Senhor, disse: Abraão, Abraão. E ele: fala, meu Senhor, que teu servo ouve, fala, meu Senhor. E ele disse: Abraão, daqui a tempo tu abraçarás um filho da tua esposa Sara. E a esposa dele por trás da porta, sem ele ver, mas o anjo de Deus sabia. Mas ela ficou rindo, e eles lá perceberam e responderam: por que está rindo? Por que você está rindo? Será que quando a gente fala com alguém, estamos falando com uma pessoa, às vezes aquela pessoa está dando crédito na palavra que nós estamos falando, nós estamos explicando a verdade da Escritura,
aquela pessoa está dando atenção e a companheira daquela pessoa às vezes está fazendo algo diferente, fazendo gesto errado, que não desse crédito às palavras. Muitos isso acontece nessa terra da vida, porque isso já aconteceu comigo. Eu conversando, pregando o evangelho para a pessoa, falando de Cristo, e a outra pessoa virando a cara para o outro lado, então achava a boca, dava sinal com a mão, mas aquela pessoa e o seu companheiro ouvia. Então Abraão creu naqueles homens e em seguida sua esposa começou a rir. Ele disse: por que está rindo? Por que está rindo? Após abraçarás o filho e porás o nome de Isaque. E isto lhe foi concedido. Aqueles anjos saiu aquele anjo, 2, e um ficou conversando com Abraão. E Abraão mandou que Sara preparasse uma comida para aqueles homens. Aqueles homens, aí ela preparou aquela comida, eles agradeceram e partiram. E com certo tempo, no tempo determinado, ela ficou grávida. E ainda ela disse: como pode, meu senhor, meu marido já de idade, e eu já avançado da idade, como posso abraçar um filho? Mas nada é impossível para Deus. É impossível para mim, para você, mas para Deus nada é impossível. Tudo é possível naquele que faz a obra e crê. Tudo é possível. Então veja, que a gente tem que fazer, quando a gente faz a obra e ela se conclui, é porque nós cremos que há um Deus na nossa vida, trabalhando em nosso prol, para que nós conseguimos até o final daquela obra. E o final é melhor do que o começo. Sempre o final é melhor do que o começo. Porque o começo sempre vem com dificuldade, tribulações, muito esforço, trabalho fadigado, mas no final vem a recompensa, o refrigério. Então veja que nosso texto aqui, que justificação pela fé. Eu vou citar 9 referências sobre justificação pela fé. O reconhecimento do pecado antecede a justificação, como está lá em Lucas 7:29. Deus nos concede a justificação, Romanos 8:30 e 33. Louvado seja Deus. A justificação pela fé. 3. A graça é o canal pelo qual somos justificados. Romanos 3:24. Romanos 3:24 diz aqui: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. E também em Gálatas, no capítulo 5, verso 4, também tem mais referência. 4. O sangue de Jesus Cristo é o meio para nossa justificação, no Romanos 24 que nós lemos, e também no capítulo 5, verso 9, quando ele diz o seguinte, no capítulo 5, verso 9. Louvado seja, vamos dar uma conferida lá, em nome de Jesus. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, pelo seu sangue, Jesus Cristo, seremos salvos da ira. Louvado seja Deus. Então, veja aqui, 5, a morte de Jesus possibilita nossa justificação. Como está lá em 1 Pedro, no capítulo 3, verso 18, que fala sobre a morte de Jesus Cristo possibilita nossa justificação. 6, a justiça de Cristo o crucificou para ser o justificado, como está em Romanos, no capítulo 5, verso 18. Vamos lá, vamos conferir, 5:18. O que diz aqui no 5:18? Louvado seja Deus. Romanos, capítulo 5, verso 18, que nos dá uma referência. Quando ele diz o seguinte:
No verso 2, pois assim como por um só confessa, veio o juízo sobre todos os homens, para condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para justificação que dá a vida. Muito bem, louvado seja Deus. E assim sucessivamente. E a justificação de Cristo, o crucificado, para ser o justificador, como também está lá em Gálatas, no capítulo 2, verso 16. E sétimo, a ressurreição de Cristo é o selo da justiça, da justificação. Romanos 24 e 25 diz o seguinte, o 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado, glorificado é o nome do Senhor. 8. A justificação é um presente recebido pela fé, como está em Romanos, capítulo 5, verso 1, que diz o seguinte: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E 9, a evidência da justiça são as obras, como está lá em Tiago, capítulo 2, verso 21, e o verso 24 e o verso 25 lá em Tiago. Então veja que a Escritura, ela nos fala e nos dá a resposta concreta. Nós lemos o texto, depois nós vamos para o contexto, para nós saber a verdade. Então nós sempre temos que não devemos ficar só naquele versículo, ficamos naquele, e não saímos daquele e não conhecemos as Escrituras, porque nós não vamos nas referências, nas concordâncias. Nós temos que fazer tudo isso para que nós venhamos ter o reconhecimento da palavra e com a inteligência pelo qual o Espírito de Deus fala bota na sua mente as palavras, você fala com ousadia e com autoridade e sem medo de temer, porque poucas palavras, às vezes com uma pequena palavra, você salvará uma alma. E muitas palavras, às vezes, se você não tiver a unção do Espírito Santo, não salvará alma nenhuma, pelo contrário. Enfadiga as pessoas que estão ali ouvindo e nada lhes acontecerá. Então, tudo que nós temos que fazer pela fé, a gente faz a obra pela fé, para ser justificado, não só você, mas por aqueles que estão presentes, para os ouvintes da palavra de Deus. Então, veja bem, meus amados irmãos, que em Cristo nós somos muitas coisas nós somos em Cristo, como está do capítulo 3, verso 24, que nós já lemos, e vamos ler mais uma vez. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então eu vou lhe dar 7 referências. Em Cristo nós somos, primeiro, justificado, como está lá em Romanos 24, nós lemos. Segundo, santificado, como está lá em 1 Coríntios 1, 2. Confirmado, segundo os Coríntios 1, 22, 21. Quarto, liberto, como está lá, nós somos, em Cristo nós somos libertos, como está lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1. Em Cristo nós somos justificados, guardando, e nós temos que aceitá-lo, Efésios 1, 5. Nós temos que ser o guardador, nós temos que ser guardado. Por quê? Em Filipenses capítulo 4, verso 7, diz que ele nos guarda, nos livra.